Irmãos, boa noite. Que a paz e a graça de Jesus esteja com a vida dos irmãos, com a igreja, aqueles que estão aqui conosco nesta noite, aqueles que também estão participando através da rede social. Que Deus esteja nos conduzindo em mais esse tempo de louvor e adoração ao Senhor. Eu quero, antes de prosseguir, nós estarmos orando. Vamos orar mais uma vez. Convido os irmãos a baixarem as suas cabeças, colocar agora mais uma vez seu coração na presença do Senhor, clamar para que Deus venha falar conosco, venha falar aos nossos corações, às nossas vidas, aquilo que nós precisamos ouvir do Senhor. Pai, eu quero agradecer pela noite, pela oportunidade em estarmos reunidos aqui neste lugar para adorarmos e louvarmos a Ti, ó Pai. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado, pela Tua graça, por Tuas misericórdias sobre cada um de nós. Pai, que nesse momento nós possamos experimentar do Teu mover, da Tua autoridade e do poder do Teu Santo Espírito sobre cada um de nós, sobre as nossas vidas. Fala ao coração, ó Pai, daquele que aqui se encontra nesta noite, aqueles que também nos acompanham através da rede social, que esteja abençoando, visitando a cada lar, visitando a cada casa, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias em Salmo de número 24. Para nós ganharmos tempo, eu ainda estarei ministrando a ceia. Então, para nós podermos ganhar tempo, eu não vou fazer a leitura do texto agora na íntegra, e nós vamos ler aí o texto por partes, porque aí vai nos facilitar e auxilia aí nós podermos ganhar tempo. Hoje pela manhã eu compartilhei o Salmo de número 22. E Salmo de número 24, ele está na mesma linha do Salmo de número 22. Ele seguindo desde lá do Salmo 19, nós temos aí uma linha de salmos chamados messiânicos. E, mais uma vez, nós vamos ouvir um pouquinho deste salmo e aquilo que o Senhor tem para nos acrescentar às nossas vidas. Eu não vou estar ministrando o Salmo 23, eu ministrei o Salmo 23 na ceia que ministramos em 2020, foi na ceia do mês de setembro. Então poderemos sim, numa outra ocasião, estarmos ministrando, mas entendi que não deveria, nessa ocasião, trazer o Salmo de número 23 e passando então para o número 24. Nós, pela manhã, no domingo, nós estamos fazendo a sequência no livro de Salmos. Então, se o irmão tiver a oportunidade de estar conosco no domingo pela manhã, já então estamos no Salmo de número 24. Semana que vem, se assim Deus permitir, seguiremos para o número 25. Irmãos, e a maioria desses salmos não estão online, apenas estamos ministrando aqui na igreja presencial. Irmãos, nós temos uma sequência de salmos de exaltação a Deus, e especificamente esses salmos, eles nos ensinam o cuidado pleno do Senhor pelos seus servos. O Salmo de número 24, ele está dividido em duas partes. A primeira estrofe, ela se inicia no versículo 1, vai até o versículo 6. A segunda estrofe, do versículo 7 ao versículo 10. Todo o texto, ele nos ensina esta proposta.
um cântico de adoração ao soberano Rei da Glória. E eu quero então estar compartilhando um pouco deste salmo com os irmãos, algo que não somente traga um alento aos nossos corações, mas que nós possamos compreender que a nossa vida é um louvor a Deus. A nossa vida ela deve ser voltada para a expressão da adoração ao Senhor. E podemos olhar tantos e tantos outros salmos, quando o salmista, ainda que passando por uma aflição, passando por uma luta, ele se voltava para o Senhor para glorificar, para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Nós vamos olhar para a primeira parte deste salmo, quando então encontramos uma exaltação ao Deus soberano, adorando ao Deus criador e sustentador. É a primeira parte do nosso salmo. Os versículos 1 e 2 especificamente, eles então, os versículos 1 e 2, vão nos falar o seguinte: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. A primeira parte desse nosso texto, nós temos 3 princípios aqui definidos. Primeiro, precisamos compreender que a terra pertence ao Senhor. Hoje pela manhã eu falava sobre isso no Salmo 22. Nós cremos que a terra, o planeta Terra, foi criado por Deus. E assim o salmista define: a terra é criação do Senhor. Nós vamos lembrar lá do Salmo 19, quando então o salmista nos falou que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. O salmista, mais uma vez, no Salmo 24, ele fazendo uma declaração que muito tempo depois, muitos anos depois, cientistas foram então definir ou compreender que a terra estava sustentada por uma força maior. E aí então, continua-se as controvérsias do mundo em questão. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, versículos 19 a 20, ele nos diz que porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Irmãos, nós podemos compreender as palavras de Deus. E nós que servimos a um Deus soberano, que reina sobre tudo aquilo que ele criou, e então ele assim definiu. É muito interessante nós observarmos esses aspectos que hoje a ciência ainda discute. Há quantos que ainda creem na chamada teoria da evolução, então dizendo ou declarando que Deus não foi o criador de todas as coisas, uma vez que ele então crê em algo que sai de um abstrato ou que sai de uma forma inconclusiva para se tornar algo tão complexo que é a própria criação. Um outro princípio que os nossos 2 primeiros versículos eles definem é que todas as coisas foram criadas por Deus. Todas as coisas.
E aí então, voltando, o apóstolo Paulo e o próprio Salmo 19. Tudo foi formado por Deus. E Deus é o sustentador. É muito específico isto, irmãos. E há uma grande discussão sobre o aspecto da criação em nossos dias. A chamada ciência, que muitos defendem como verdade absoluta, ela não consegue provar, ou ela não consegue crer que Deus é o Criador de todas as coisas. E muitos fundamentam os seus valores pessoais naquilo que a ciência pode provar. Mas nós cremos que há um Deus que sustenta todas as coisas, que define todas as coisas e até mesmo o nosso próprio destino ou o curso das nossas vidas. E aí então, o salmista, dentro ainda desta compreensão de Davi, na exaltação a um Deus soberano, Davi declara a plena santidade do Senhor, do Deus a qual nós servimos. É bom nós observarmos que Davi não somente olhou para o Criador, mas ele compreendeu que o Deus a qual nós servimos é um Deus santo, em todos os seus aspectos. E olha, nós podemos entender que Davi viveu há muitos e muitos anos, até mesmo antes de Jesus Cristo, mas ainda assim, Davi, movido pelo poder do Espírito Santo, ele, ao escrever esses salmos, ele olhou para a nossa geração, porque a nossa geração ainda iria discutir se verdadeiramente foi Deus que criou os céus e a terra. E é por isso que nós vivemos numa geração tão fragilizada diante daquilo que nós deveríamos crer como verdadeiro, que é a Bíblia. Somos fragilizados por quê? Porque muitos declaram que a Bíblia não é a verdade absoluta. Muitos questionam os valores que estão aqui escritos e revelados na palavra do Senhor. Por isso que a nossa geração é fragilizada em crer plenamente em Deus, em crer plenamente no agir do Senhor, em crer no poder de Deus, na ação de Deus, naquilo que Deus pode fazer sobre as nossas vidas. A nossa geração, ela continua fragilizada porque simplesmente não consegue viver ou ter uma experiência plena através da fé. E aí então, Davi, ele escrevendo ou compondo este salmo de louvor, gratidão, reconhecimento da soberania do Senhor, ele reconhece que nós precisamos viver em santidade para a adoração ao Senhor. Pedro, muitos anos depois, nos falou que o nosso Deus é um Deus santo e verdadeiro. Sede santo, porque o vosso Deus é santo. Fazendo uma citação de Salmos também, olhando para o passado, para que nós possamos enxergar, à luz das Escrituras, que nós não servimos a um Deus qualquer, servimos a um Deus santo e glorioso. O versículo 3 do Salmo 24 nos diz o seguinte: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará ao seu santo lugar? Ou ao lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Eu quero passar adiante te deixando algumas perguntas. Primeiro, quem é digno de louvar ao Senhor, de louvar a esse Deus? Deus é o Senhor de tudo. Quem poderá adorá-lo?
um Deus santo em sua plenitude. Isaías, ao contemplar a glória de Deus, ele disse: ai de mim. Isaías capítulo 6. Ai de mim, porque estou diante de um Deus santo e poderoso. Porque Isaías, capítulo 6, ele contemplava a glória de Deus. Irmãos, você pode também contemplar a glória de Deus. Você pode experimentar algo de Deus sobre a sua vida. Isso não é somente para pessoas especiais. Todos nós podemos ter este prazer de experimentar a glória, a autoridade, as mãos do Senhor agir sobre nós. Olhar para essas palavras, as palavras do salmista, é nós simplesmente abrirmos o nosso coração e entendermos que ainda que estamos diante de um Deus santo e majestoso, nós podemos sim experimentar a sua autoridade. Quem é digno de adorar a esse Deus? O versículo 3, ele obviamente nos leva a refletirmos sobre a nossa caminhada cristã. Quem é digno de adorar a esse Deus? Para o salmista, Deus não é somente um Deus soberano, mas também um Deus onipresente. O salmista reconhece a grandiosidade de Deus, ele reconhece a soberania de Deus, ele reconhece o Deus e o lugar do seu reino e do seu trono, e por isso ele fala: quem poderá estar no santo lugar? E olha, nós podemos olhar também conforme os olhos do salmista, que se voltava para desde o tempo da época quando o povo peregrinava no deserto, e Deus então assim determinou a construção de um tabernáculo, e no tabernáculo tinha um lugar exclusivo para pessoas especiais, que eram os sacerdotes. Mas o salmista também, naquele momento, ele olhava para um outro contexto, uma outra situação que o povo havia experimentado tão recente. Lá em 2 Samuel, capítulo 6, dos versículos 6 ao versículo 7, o texto narra o seguinte: e chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Eu vou fazer aqui uma pausa contigo, eu vou abrir aqui um parênteses, eu vou então contextualizar este salmo e as circunstâncias que envolvem este salmo junto contigo. É muito provável que o Salmo 24 tenha sido escrito pela ocasião em que Davi levava a arca que havia 50 anos estava com os filisteus. Ele trazia essa arca de volta para Jerusalém. E ali então, o próprio texto diz, na sua citação, ao Monte Sião, o lugar onde Davi escolheu para construir ou erguer a cidade de Jerusalém. Aquele local ali, então, Davi construía. Primeiro ele construiu a sua casa, o templo, ou melhor, o seu palácio, e depois ele então constrói ali em Sião, no Monte Sião, o templo do Senhor, que na verdade quem constrói é o seu próprio filho, mas algo que estava no coração de Davi. Quem constrói o templo é Salomão. E aí então, durante este tempo, e o interessante é que já haviam tido tentativas anteriores e o povo desistiu, e por anos e anos a arca ficou em terra estranha. E o propósito de Davi é trazer a presença de Deus no meio do povo. E aí então Davi, nesta sua
tentativa, ele tem ali algumas atitudes que não deveria ter. Davi faz aí umas tentativas frustradas, e nesta tentativa, ele então, infelizmente, o homem Uzá, ele morre, e a arca, mais uma vez, ela vai para uma residência de Obed-Edom, e ali ela fica por um tempo, até que Davi faz uma segunda tentativa, e aí então Davi faz de maneira correta. Davi havia feito todo um preparo pessoal. Davi se preocupou com alguns detalhes, usou um carro de boi novo, contratou ali pessoas para estar carregando a arca, mas olha, as coisas de Deus não são como nós gostaríamos de estar fazendo. Mas as coisas de Deus devem ser feitas do jeito que Deus determina que seja feito. E é por isso que às vezes nós nos frustramos em algumas tentativas na nossa vida pessoal ou talvez até mesmo espiritual. Davi ele não consulta os sacerdotes, Davi ele não consultou nem mesmo ao Senhor como deveria fazer este processo, trazer. Eu fico imaginando, talvez nos falte informações. Então eu estou aqui criando algumas situações para nós compreendermos um pouco mais, porque muitas dessas circunstâncias são atitudes nossas, tentamos fazer as coisas de Deus do nosso jeito, e aí então nós nos frustramos. E Davi então, ele negligencia algo que ele jamais deveria ter negligenciado, porque estava na lei, a maneira como a arca deveria ser carregada. E ainda que Davi tenha feito festa, ainda que Davi tenha preparado um carro de boi novo, ainda que Davi teria contratado pessoas ou chamado pessoas para estar ali, mas estava errado o jeito de se fazer as coisas de Deus. Porque o grande problema nosso é que nós queremos fazer as coisas com o nosso coração, e de boas intenções nós estamos cheios. Está cheio de pessoas à nossa volta com boas intenções, ou com bons palpites, ou com boas opiniões, mas será que realmente é a forma correta de nós fazermos aquilo que é a vontade de Deus? E aí então, Davi, ele vê o seu plano frustrado com a ira de Deus. O carro dá uma tombada, e a arca escorrega do carro de boi. E no momento que a arca está escorregando do carro de boi, Uzá tenta segurar a arca. E aí Uzá é fulminado e morre. Tem um infarto ou algo assim parecido. E naquele momento ali, Uzá morre. Deus o havia ferido naquele lugar. E Davi fica ali frustrado com aquela situação. Eu me pergunto como ficou o coração de Davi naquele momento. E aí então, o plano se interrompe. Davi coloca a arca na casa de Obed-Edom. E durante o tempo que a arca esteve ali na casa daquele homem, aquela família foi abençoada com a presença de Deus. Então, voltando aqui às linhas do Salmo, quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Se nós olharmos essa linha deste Salmo, aí então nós vamos nos perguntar, quem é digno do Senhor? O que o salmista está aqui nos ensinando? O Salmo nos mostra, irmãos, que nem mesmo os sacerdotes, eles eram dignos da presença de Deus. Por isso, no Velho Testamento, eles precisavam de todo um processo de
purificação. Um cordeiro deveria ser morto, sacrificado, imolado, para que eles pudessem entrar na presença de Deus. E aí então, o Salmo vai também nos mostrar que Deus quebrou este paradigma. O paradigma da purificação veterotestamentária. Mas Deus criou um plano maravilhoso, um novo processo, um novo paradigma, uma nova lei, uma nova aliança, que é a aliança no sangue de Jesus Cristo, para nos purificar. Naquele tempo, quem poderia entrar na presença do Senhor? Quem poderia entrar no santo lugar? Somente o sumo sacerdote, e uma vez por ano. Ele tinha que fazer expiação pelos seus próprios pecados, para levar o pecado do povo à presença de Deus. Cristo, na cruz do Calvário, uma vez, ele fez expiação pelos seus pecados, para que você pudesse entrar, ter livre acesso ao santo lugar. E ainda assim hoje, temos dificuldade de compreender, temos dificuldade de entender o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E ainda, pelo olhar de Davi ao Deus soberano, podemos entender que nós estamos vivendo um tempo tão conturbado, mas Davi nos mostrou algo maravilhoso, que é uma nova geração, uma geração de adoradores especiais. É interessante, olha o versículo 5. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Irmãos, esta terceira parte aí da nossa primeira estrofe, que a estrofe se encerra, se a tua Bíblia tiver uma palavra grafada ou entre parênteses, selar, é o encerramento de uma estrofe. Se a sua Bíblia tiver essa marca aí, essa grafia, essa parte não é texto bíblico, mas são notas do texto, que são para os músicos da época de Davi. Então, encerramento de uma estrofe. E se a sua Bíblia tiver essa indicação, então nós vamos perceber que nós tivemos 3 pontos que eu destaquei. O primeiro destaque, eu fiz adorando ao Deus Criador e Sustentador, os versículos 1 ao versículo 2. Essa exaltação ao Deus soberano, ela vai do versículo 1 ao versículo 6. Então o primeiro destaque de Davi, ele faz a adoração ao Deus Criador e Sustentador. Depois, Davi, então, ele nos mostra a necessidade de nós vivermos em santidade para adoração ao Senhor. E a nossa terceira parte nos fala sobre uma geração de adoradores especiais. Mas aí Davi, ele começa essa terceira parte nos falando: este receberá a bênção do Senhor. A minha pergunta é: quem seria este? Mas ele havia falado anteriormente que este é quem? São aqueles que são limpos de mãos e puros de coração. Então esses que são limpos de mãos e puros de coração recebem a bênção do Senhor. Recebem o cuidado do Senhor. O salmista, ele continua descrevendo uma nova geração de adoradores. E olha, se nós olharmos para o tempo do salmista, para a época do salmista, nós não vamos encontrar essa nova geração. O salmista está apontando para o futuro. É por isso que esse salmo é um salmo messiânico, porque ele aponta para outras gerações. Mas ele está nos ensinando que não somente
para o seu tempo, até porque o povo estaria vivendo um novo momento. A arca do Senhor, ela estaria encontrando para o salmista o seu lugar definitivo, que era o local onde seria estabelecido o templo num momento futuro, mas para o salmista estaria sendo construído um novo momento para o povo de Israel. Uma vez que a época do tabernáculo estava se encerrando. E aí então, nós estaríamos entrando, ou o povo da época de Davi estaria entrando num novo momento na sua história. Depois de 50 anos, a arca está sendo trazida para o meio do povo. A arca que havia sido levada pelos filisteus. Quantos anos o povo negligenciou aquilo que Deus havia feito? Deus levantou o rei Saul. O rei Saul não se preocupou em levar a arca para o meio do povo. Irmãos, as coisas de Deus, elas precisam ser valorizadas em nossas vidas. As coisas de Deus, de maneira alguma, elas podem ser negligenciadas, colocadas em segundo plano. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. As coisas do Senhor precisam ter primazia. Elas precisam ser a primícia. Deus ensinou o povo já lá desde o Velho Testamento. As primícias pertencem ao Senhor. Deus precisa estar em primeiro lugar em nossas vidas. E aí então, o salmista, ele nos ensina que nós também podemos fazer parte desta nova geração, uma nova geração de adoradores. É necessário nós destacarmos que precisamos viver um tempo do cuidado das coisas do Senhor. Uma geração de adoradores especiais, que experimentarão bênçãos pessoais, que experimentarão o cuidado do Senhor de maneira ímpar, de maneira específica em suas vidas. Eles então receberiam as bênçãos do Senhor, o cuidado do Senhor de todas as formas. Eles experimentariam a justiça de Deus estaria sobre eles. E eles se tornariam a geração daqueles que buscam verdadeiramente o Senhor, Criador dos céus e da terra, o Senhor sustentador de todas as coisas. Davi, então, ele passa agora a exaltar o Senhor de forma sobrenatural e profética. Agora ele então passa a fazer uma exaltação ao Deus glorioso, que é a nossa segunda estrofe, dos versículos 7 ao versículo 10. Então o versículo 7 nos fala o seguinte: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Nós temos uma métrica poética que só vai aparecer na literatura hebraica, mas nós podemos, nas nossas versões bíblicas, perceber que as estrofes estão aqui sendo repetidas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? Aí ele encerra. O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória.
A literatura hebraica, ela reforça, há uma redundância para nos ensinar uma lição. Primeiro nós encontramos uma saudação ao Senhor. O interessante é que Davi nos faz olhar para algo que estava no meio do povo de Israel. Eles estavam numa marcha para Sião. Davi estava apontando para as portas da cidade que iriam se abrir. As portas que iriam se abrir para receber o Senhor. A arca representava a presença de Deus que iria entrar na cidade. Parafraseando o Salmo 33, versículo 12, bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Parafraseando aí esse texto, feliz a cidade em que o Senhor é o Rei da Glória. Irmãos, nós vivemos uma época em que as cidades brasileiras declaram que a sua autoridade espiritual pertence a outro. A Bíblia nos ensina que não há salvação debaixo de nenhum outro nome que não seja de Jesus Cristo. Mas quantas são as cidades brasileiras e o próprio Brasil que coloca padroeiros como a sua autoridade espiritual? E quando aparece a palavra padroeiro, nós estamos colocando que é o Pai, é o Senhor, ou qualquer outra coisa semelhante. Estamos destinando aquela determinada cidade àquela personalidade religiosa. Irmãos, de maneira alguma, nós podemos crer que isso seja uma verdade bíblica. Porque a Bíblia nos ensina que uma cidade em que o Senhor é o Rei da Glória, esta cidade está debaixo da autoridade e debaixo do reino de Deus, conforme falamos esta manhã na escola bíblica. Irmãos, de forma profética, mais uma vez, o salmista, ele aponta para Cristo como Rei da Glória. Esta pergunta que se repete: quem é o Rei da Glória? Apocalipse nos mostra sobre isso. Apocalipse nos revela quem é o Rei eterno, Senhor. Isaías, na profecia lá do capítulo 7, ele diz que o seu nome é maravilhoso, é majestoso, é glorioso. Cristo é o Rei da Glória. Cristo é o Senhor. Quem é este Rei? O Senhor forte e poderoso, o Senhor dos exércitos. É aquele que marcha, é aquele que guerreia por nós. Por vezes o Velho Testamento, quando nos falava sobre o príncipe do exército do Senhor, apontava para Cristo. Apocalipse nos fala que Cristo é aquele que guerreia, é aquele que marcha, é o príncipe do exército do Senhor. O apóstolo Paulo, descrevendo Cristo, ele nos fala em Filipenses capítulo 2, dos versículos 5 ao versículo 11, de sorte que haja em vós mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, este é o Rei da Glória. O apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2,
ele está falando sobre algo na teologia chamada kenosis, que é o esvaziamento do Senhor. Algo que muitos de nós, às vezes, temos até dificuldade de compreender, porque Cristo se esvaziou, é a kenosis, a palavra aqui, esvaziou-se da sua glória para se fazer homem, para morrer pelos nossos pecados. Há uma citação num livro chamado Rei da Glória, de Paul Washer. Ele fala o seguinte sobre Jesus. Jesus Cristo era Deus no sentido mais completo do termo. Mas Jesus Cristo era homem no sentido mais completo do termo. É Paul Washer nos explicando não somente a kenosis, mas também nos falando sobre a união hipostática de Cristo Jesus. E ele ainda nos diz que o Senhor, na tua vida, ele nos diz que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida, quer o sirvais ou não, quer o bendigas ou não, ou até mesmo o amaldiçoe, quer o odeie ou o ame, ele é o Senhor da tua vida. Ou seja, não importa a decisão dos homens, se eles creem que Deus é o Criador dos céus e da terra ou não, se eles creem que Jesus Cristo é o Senhor, é o Rei da Glória ou não, o Senhor continuará reinando. E é Ele que determinará o curso da sua vida. E olha, eu quero te dizer mais uma coisa nesta noite. A sua vida, em todo o tempo, está nas mãos do Senhor. Por mais que a gente fale assim, eu entreguei nas mãos de Deus. Não. Sempre esteve nas mãos de Deus. Quer você queira ou não. Agora Ele vai determinar o curso da sua vida. Se você permitir que Ele seja o Senhor, se você abrir a porta do seu coração para que entre o Rei da Glória, você experimentará o agir e o mover de Deus sobre a sua vida. Mas se você continuar com a porta do seu coração fechada, o Senhor determinará aquilo que então Ele tem para você. Porque o teu coração está endurecido e você também experimentará a ira de Deus. E a ira de Deus é o juízo eterno. Eu quero concluir, mais uma vez te lembrando, que aqui encontramos um cântico de adoração ao soberano Rei da Glória. Precisamos entender que a nossa vida precisa exaltar ao Deus soberano, adorando ao Deus criador e sustentador, porque a terra pertence ao Senhor e todas as coisas foram criadas por Deus. Você é criatura de Deus. Deus é o sustentador da sua vida. Renda a Ele culto e adoração pela sua soberania. Viva uma vida em santidade para adoração ao Senhor. Olha, nós não somos dignos de adorar a esse Deus, mas através de Cristo Jesus nós podemos entrar na presença do Senhor para adorar. Por isso Deus é o Senhor de tudo. Quem poderá adorá-lo? E quando eu falo adorar, é prestar o verdadeiro culto ao Senhor. Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo disse que todo joelho se dobrará diante do Senhor. Não é só dos joelhos que creem, não. Mas até aquele que nunca creu em Deus. Ele terá que se render. Ele terá que declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Mesmo que seja para juízo dele. Mesmo que seja para a condenação eterna dele. Mas ele vai ter que reconhecer, eu errei. E nós temos a oportunidade
de nos voltarmos, porque ainda temos tempo, de nos voltarmos e reconhecermos que Deus é o Senhor de tudo, e nós podemos adorá-lo, porque Ele é um santo e tem santo e pleno. E olha, o maior de tudo é que nós podemos fazer parte da geração de adoradores especiais, porque o Senhor dispõe sobre nós bênçãos sem iguais, e a justiça de Deus então estará sobre as nossas vidas, e aí nós nos tornaremos a geração daqueles que verdadeiramente buscam ao Senhor. Aprenda a exaltar ao Deus glorioso. Viva uma vida de saudação ao Senhor. Quem é o Rei da Glória? Cristo Jesus, que morreu pelos seus pecados. Que Deus o abençoe.